Amados irmãos, ao continuarmos nossa jornada pela vida de Abraão, quero convidá-los a refletir sobre algo que pode ser desafiador para muitos de nós. O que acontece quando nossa fé é testada? Quando somos chamados a confiar em Deus em momentos de dificuldade? Como Abraão, muitos de nós passamos por situações que parecem impossíveis de vencer, mas é nesses momentos que Deus mostra o tamanho de sua fidelidade. Vamos adentrar em uma parte crucial da história de Abraão, onde sua fé seria testada de uma maneira que ninguém poderia prever. Prepare-se, pois o que veremos a seguir é um dos maiores exemplos de confiança e obediência que podemos encontrar nas Escrituras. E lembre-se, esta revelação pode mudar a maneira como você encara os desafios da sua própria vida. A promessa de um filho. No capítulo 15 de Gênesis, vemos uma sequência de acontecimentos que são fundamentais para entendermos o teste de fé que Abraão enfrentaria. Abraão, que já havia recebido a promessa de Deus de que se tornaria pai de uma grande nação, começa a questionar. Afinal, ele e sua esposa Sara eram idosos, e Sara era estéril. Como Deus poderia cumprir sua promessa de fazer de Abraão o pai de uma grande nação se ele não tinha filhos? É neste momento que Deus se apresenta a Abraão de uma forma poderosa. Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, está escrito: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será o teu galardão. Aqui, Deus reafirma suas promessas a Abraão. Ele diz: eu sou o teu escudo, um lembrete de que ele está ao lado de Abraão, pronto para protegê-lo. E depois, Deus lhe dá uma visão do futuro, mostrando a Abraão que, apesar da sua idade, ele teria descendentes incontáveis, mais numerosos que as estrelas do céu. Abraão, então, creu em Deus, e esse ato de fé foi contado como justiça para ele, como lemos em Gênesis 15, versículo 6, e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Aqui está o ponto crucial: a fé de Abraão foi suficiente para ele ver a promessa cumprida. Mesmo sem ainda ter o filho que Deus havia prometido. Abraão não viu o futuro, mas ele creu que Deus era fiel. Esse é o tipo de fé que nos desafia, acreditar em algo que ainda não vemos, mas que sabemos que Deus cumprirá no tempo dele. O teste da fé, o sacrifício de Isaque. Avançando um pouco mais na vida de Abraão, chegamos a um momento ainda mais dramático. Deus, que já havia feito promessas a Abraão, agora coloca sua fé à prova de uma maneira impossível de compreender. Em Gênesis 22, Deus chama Abraão e lhe ordena que sacrifique seu filho, Isaque, a quem ele havia dado como cumprimento da promessa feita anos antes. Veja o que está escrito: e aconteceu, depois dessas coisas, que Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te direi. Gênesis 22, 1-2. Este é um dos momentos mais difíceis da Bíblia. Deus pede que Abraão sacrifique seu filho, aquele que ele amava profundamente e a quem havia guardado por tanto tempo. Por que Deus faria algo assim? Será que Deus está nos testando dessa maneira hoje? O que podemos aprender com essa experiência de Abraão? A resposta de Abraão é impressionante. Ele não hesita. Ele se prepara para o sacrifício, sem questionar o que Deus estava pedindo. Esse ato de obediência extrema, a disposição de Abraão de sacrificar seu próprio filho, é um exemplo incomparável de fé. Ele acreditava que, mesmo que fosse necessário, Deus poderia ressuscitar Isaque, pois ele havia prometido que por meio de Isaque, Abraão seria pai de uma grande nação. No momento crucial, quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, Deus intervém. Deus diz: não estendas a tua mão sobre o rapaz, nem lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Gênesis 22:12. Deus provou a fé de Abraão, e ao fazê-lo, revelou a sua fidelidade e graça.